Mineiro das Camisas. Preço baixo, qualidade alta, frete gratuito para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes. Link no comentário fixado. O Léo Botafogo, ele fez uma boa pergunta aqui, ainda daquela época do rebaixamento de 2019. Ele perguntou assim, se é verdade que você chegou a dar uma prensa lá no Thiago Neves em alguma oportunidade. Léo Botafogo tem que mudar de sobrenome, pô. Léo Cruzeiro. Ele consegue torcer para dois times dentro do Brasil quase com a mesma intensidade. Cara, aconteceu sim, aconteceu cobrança, aconteceu exigência, aconteceu essa questão de pressionar mesmo. Mas em que oportunidade exatamente depois do pênalti aconteceu? Que o CSA teve? Foi naquele jogo com o CSA? Não, treta maior? Bem antes, Antes já foi acontecendo algumas coisas, alguns vídeos, né, que saía e tal, que é do e aí Mineirão. acabava expondo todo mundo. E aí chegou, né, nesse momento que a gente, pressionamos, cobramos, né, não somente todo mundo ali envolvido, Mas botaram ali, o engajado. Thiago na parede lá? Exatamente, para que as coisas pudessem acontecer, né, para que as coisas voltassem ao normal, né, que momentos assim que era todo mundo focado nesse momento. Eu não vou te pedir para expor um colega de profissional, até porque eu duvido que um jogador profissional, nessa altura da vida, ia fazer isso. Não é um cara talentoso, igual o Thiago Neves, vencedor, mas o que teve naquele pênalti com o CSA? Ele errou mesmo? Porque aquilo... O Thiago batia pênalti muito bem, dá uma virada no corpo meio estranha, e assim... Eu só estou procurando o vídeo aqui, Não, pode perguntar. A pergunta é essa, assim, e o que vocês sentiram naquele pênalti que ele bateu contra o CSA, aquele pênalti fatiga, que ali foi praticamente traçado a queda do Cruzeiro. Teve alguma coisa com ele no vestiário depois desse dia, desse pênalti, que ele não jogou mais pelo Cruzeiro? Cara, assim, pra falar assim é difícil, cara, porque eu difícil não, acusar, não falar vejo que- nada, assim, não vejo nada em relação àquele pênalti, se ele quis errar ou não, eu acho difícil. Assim, Difícil, porque todo também acho jogador, difícil. todo jogador não sei, quer fazer, porque teve a polêmica do Fala Zezé depois, né, mas... Ele é um cara que, treina pênalti, um cara muito bom tecnicamente. Sim, talvez é muito um talentoso. momento que foi a situação ali do jogo ali dele errar mesmo. É difícil falar, assim, não teve. Do vestiário daquele jogo, você lembra do clima? Você lembra como que ficou? Aquele dia vocês sentiram que estava complicado? Porque para muita gente aquele dia é o dia do rebaixamento. Para outros não. Na Pra verdade, o Cruzeiro perdia para o CSA, teve o pênalti que podia Empatar. e aí criar um seria aquela clima, coisa criar um para clima. tentar buscar. Mas com vocês, a virada, né? tem esse sentimento de que aquele jogo ali foi até pior do que o do Vasco, do que o do Grêmio? Como que ficou a cabeça de vocês? Assim, aquele jogo foi muito triste, né? Muito ruim, mas que a gente foi recuperando isso, tentando recuperar isso nos próximos jogos, né? Assim, foi uma pancada assim que a gente tomou, mas que a gente precisava recuperar isso nos próximos jogos para a gente poder ir galgando e buscando reagir daquele momento, daquela situação. Então, eu lembro que antes desse jogo, se a minha memória não estiver errada, foi contra o Avaí. Aí foi um empate. 1-1, 0-0, 1-1. Não lembro. Não vou me lembrar. Mas o Avaí saiu comemorando. Eles tinham sido rebaixados naquele momento e saíram comemorando. Você lembra desse jogo? Como que ficou assim, o ambiente de vocês também, olhando um adversário que estava sendo rebaixado, comemorando o empate contra vocês ali no Mineirão? Gera uma certa raiva quando você vê isso, Léo? Porque assim, o Avaí foi rebaixado com o empate com vocês e sai comemorando. O comemorando é porque deve ter gerado algum lucro para eles ali, para eles estarem se empenhando mais naquela partida. Mas como que vocês veem isso? Acontece esses benefícios assim, né? Mas que era um jogo que a gente pensava só na gente. Era difícil, lógico que veio essa questão de achar estranha essa comemoração, que estava demais, né? Passar da conta. Mas que a decepção era maior com a gente em relação a nós mesmos naquele momento. Não era nada questão do adversário em si. Não era mais com a gente mesmo. Ô, Léo, vou agradecer aqui ao Carlos.